Coronel Armando, secretário de Estado de Prevenção e Defesa Civil, uma secretaria nova, recém-criada pelo governador Jorginho Melo, até para dar o peso que esse assunto merece, né, Coronel? A gente, infelizmente, mora num estado que tem muitos registros de desastres ambientais, desastres naturais, e a gente precisa se preocupar em atender essas situações, mas a gente precisa tentar evitar que essas situações aconteçam, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Márcia, bom dia, telespectadores. Realmente é importante que a Secretaria seja vista pelos dois pontos de trabalho dela. Ela trabalha com a gestão de risco, então nós temos uma diretoria para isso, que faz a mitigação, preparação e o preparo e a prevenção, são essas atividades que nós queremos intensificar, e a gestão de desastre, que onde a gente vê mais a defesa civil nos momentos que a gente teve alguma coisa provocada por uma condição climática ou meteorológica. Então agora amanhã, por exemplo, o senhor está indo a Brasília buscar recurso? Nós estamos vivendo desde o ano passado, novembro do ano passado, voltou, teve em maio, mas em novembro nós tivemos intensas chuvas que afetou 80 municípios de Santa Catarina, em maio São João Batista, Santa Bárbara da Imperatriz, mas todos esses 80 solicitaram alguns estados de emergência. Depois, em dezembro, início de dezembro, nós tivemos uma nova chuva, final de dezembro, outra chuva, ali já estava havendo a transição, estava acompanhando. Começamos janeiro com nova temporada de chuva, e agora, na semana passada, tivemos outra situação. Então, realmente, o nosso estado ele é aquele que mais sofre no Brasil as intercorrências do clima. E pela localização geográfica, essa última da semana passada foi uma corrente que veio da Amazônia, que foi para o mar, passando por Santa Catarina, e que afetou bastante o Vale do Itajaí, a cidade de Rodeio, Ascurra, Timbó e Indaial. Ali nós tivemos 5 mortes, mas 4 corpos já localizados e um ainda desaparecido. A menininha de 1 ano e meio, né? Ainda desaparecido. Nós tivemos também problemas causados pela chuva nas cidades, sujeira, deslizamento de casas, interrupção da BR-470 total, e ela foi liberada, nesse sábado, ela foi liberada parcialmente, foi liberada parcialmente do quilômetro 75, 82 ainda continua com problema e só circulam carros num sentido. Uma pista única. Isso fora o Vale do Itajaí, que foi o mais atingido, mas nós tivemos em Xanxerê uma explosão de uma nuvem que, quando ocorre, toda a nuvem não suporta a quantidade de água, ela cai como se você rompesse um balão, cai ao mesmo tempo, atingiu uma região lá de Xanxerê com danos localizados. Nós tivemos ainda problemas em Rio Negrinho, alagamento em Rio Negrinho, é uma das cidades que provocou, que está pedindo estado de emergência nosso lá, então estão pedindo reconhecimento. Então nós tivemos esse estado para Rodeio, Ascurra, Rio Negrinho, e ainda Papanduva está pedindo também, 3 Barras e Papanduva também estão estudando pedir. Foi outra área atingida. Fora no sul nós tivemos também problemas ali na semana anterior, lá com aquele tornado em Jaguaruna e Sangão, e ainda nas nossas serras, a Serra de Timbé do Sul e Serra da Rocinha também fechada por um tempo, a Rio do Rastro foi fechada pela corrente de água. Então o estado nosso precisa de grande atenção e, ao mesmo tempo, isso afeta no verão, principalmente, a nossa mobilidade. Já temos uma mobilidade muito ruim no estado, pelas nossas rodovias federais e estaduais, e a chuva e o movimento dificultam ainda mais. Isso aí, nós precisamos de recursos. A Serra da Rocinha já está aberta? Ela está se recuperando. Eu não tenho confirmação desse dado aí. Ela estava fechada. Sim, a gente mostrou aqui que ela estava fechada. Tá, e aí o senhor vai a Brasília, o senhor tem trânsito em Brasília, deputado federal, o senhor sabe os caminhos das pedras. Qual é a intenção agora? É buscar quanto? Como é que você vai fazer esse caminho? Primeiro nós vamos na Secretaria Nacional de Defesa Civil. Houve uma transição de governo, mudou, o coronel Alexandre Lucas, que estava durante o governo anterior, saiu. A gente vai lá chegar e apresentar, embora parte da estrutura eu já conheço, porque conhecia como deputado. Vamos buscar recursos lá para os municípios. A liberação de recursos não é imediata, ela demora. A gente vê São João Batista, estive pessoalmente vendo a situação, é muito grave ainda a reconstrução. Então nós vamos lá, nós tínhamos no estado 80 cidades atingidas e o Brasil tinha 800. Então 10% do problema no final do ano passado era de Santa Catarina. Nós vamos agora tentar buscar recursos, não só na Secretaria Nacional de Defesa Civil, na reconstrução de proteção civil, mas também vamos na Secretaria de Segurança Hídrica,
porque nós temos aqui barragens, eles têm recursos, têm orientações, então vamos buscar na Secretaria de Segurança Hídrica, na ANA, Agência Nacional de Águas, ver o que é possível conseguir recursos para fazer uma melhor proteção e prevenção. Mas aí que eu ia perguntar, Coronel, o que é possível fazer de prevenção? Qual é a parte que cabe à população, qual é a parte que cabe aos municípios? Porque assim, coincidentemente, a nossa entrevista já estava combinada desde a semana passada e eu me surpreendi com o editorial de hoje que traz exatamente a importância da gente estar falando sobre esse assunto aqui. Sim. Tem como mostrar aqui, Val, a questão do painel do Ministério de Minas e Energia que levanta a situação aqui das áreas de risco no Brasil. E aí fala da questão das ocupações e invasões, ocupações Sim. irregulares. E ainda diz o seguinte, que quando esse painel é fechado, essas informações precisam ser enviadas para a Defesa Civil e para outras instituições do poder público para que sejam realizadas ações de monitoria, alerta, evitar novas áreas de risco. Então, assim, o que cabe no trabalho de prevenção? A questão do combate às invasões faz parte disso, sem sombra Sim. de dúvidas. Bom, a Defesa Civil ela é semelhante ao SUS. Vem de Brasília as orientações da Secretaria Nacional, entra no nível estadual, mas os municípios são aqueles que têm a noção maior do risco, porque a prefeitura tem as áreas do município, as áreas que têm risco. Nós sabemos onde tem deslizamento, onde tem invasão de terras, as áreas de mangue, nosso estado tem muito mangue. Então, a pessoa precisa, o município, levantar os riscos, as áreas de risco. Santa Catarina é o estado do Brasil com mais área de risco levantada. 93% dos municípios, nós já temos a área de risco levantada. Então, isso é importante. E no momento que a gente vai ter algum tipo de informação climática, alerta de problemas climáticos, aí esse pessoal tem que estar mais alerta. Não só a prefeitura, que recebe as orientações da gente, como o próprio morador nessas áreas tem que ficar bem atento para que a sua situação evolua muito rápido. O plano de contingência é uma outra orientação que nós passamos, que o município faça um plano de contingência sobre as suas áreas de risco, para onde o cidadão deve ir quando houver a saída do seu município. Normalmente, quando ele é desalojado, ele vai para a casa de um parente. Quando ele é desabrigado, ele vai para um abrigo já preparado pelo município. Então, a Defesa Civil, uma coisa que eu senti quando o Jorginho me convidou, o meu último projeto de lei foi para criar uma lei que obrigasse os municípios a fazer um concurso para as pessoas trabalharem especificamente na Defesa Civil. Como não é uma carreira, ele normalmente é colocado uma pessoa da prefeitura com cargo de confiança nessa situação e, eventualmente, de forma política, há uma transição que se mexe com a Defesa Civil. E é uma área que é muito sensível na hora do desastre. Você tem que preencher informações, acionar o sistema para que a gente possa não só estar junto, mas também buscar verbas em Brasília. Existe o sistema S2ID, que é aquele que você dá informações, identificação de desastres, a partir daí se movimenta todo o quadro. A gente tem um plantão permanente, mas é importante que haja essa participação. E o cidadão, também o lema da Defesa Civil somos todos nós. Então, a gente tem a precaução. Quando você está, vamos dizer, na segurança, você está chegando num lugar à noite, você olha se vai estacionar, qual é a situação do carro. A mesma coisa se faz com a Defesa Civil, tem que ser feito. E Santa Catarina, esse ano, completa 50 anos da Defesa Civil. E no dia 18 de maio nós vamos ter 50 anos. Nós estamos reestruturando, eu fiz uma solicitação ao governador e à administração para ampliar o nosso efetivo. Ele é um pouco pequeno, principalmente no nível de engenharia, para fazer a fiscalização de obras, fazer apoio às prefeituras das obras que elas fazem, pelo menos para dar um aval. Temos um geólogo também que vê a situação do solo, que pode reforçar os municípios. Mas eu estava comentando, eu fiz um projeto de lei que obriga os municípios a terem a carreira da Defesa Civil, criar pelo menos um cargo da Defesa Civil. Eu falo por semelhança, eu sou militar, fui chefe militar de São Paulo, e o serviço militar, a junta do serviço militar, que é uma responsabilidade do prefeito, ela funciona em todos os municípios sem nenhum problema, porque tem um funcionário para essa função. Preparado para aquilo. Para atender todas as necessidades. Então, muda prefeito, aquela área não muda. Nós temos que fazer a Defesa Civil continuar assim. E aquele nosso representante é só uma célula. Ela tem que ampliar, porque às vezes você vai ter que acionar a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obra, Ação Social,
voluntários para, no momento da crise, trabalharem juntos. Mas a prevenção se faz pela limpeza também. Você falou de meio ambiente, o lixo ser colocado, você verificar os rios, os esgotos. Normalmente a água sobe porque o canal já está obstruído e aí vem dando alagamento, que assim tem a gravidade dos danos financeiros. É diferente de perdas humanas. Aí é outra situação quando há um volume maior de chuva. Coronel, muito obrigada. Boa viagem para o senhor. Seja muito bem-vindo. O objetivo desse nosso bate-papo é lhe dizer que o nosso SC está à sua disposição. O que o senhor precisar na secretaria, a sua assessoria, o Sagaz tem aqui o nosso telefone, meu WhatsApp está sempre ligado. O que o senhor precisar de informação para a gente atualizar o nosso telespectador nessa busca aí de termos um Estado mais seguro, conte com a gente aqui. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado. E só para encerrar a minha parte, Por nós favor. vamos fazer uma audiência pública em José de Boatê. Depois de muitos anos, nós vamos tentar resolver o problema da nossa represa lá com a questão indígena. Dia 31 de janeiro nós vamos estar presentes, Ministério Público, a FUNAI e outros órgãos para tentar resolver o problema da reserva, que ele é muito importante para a nossa segurança do Estado. Claro que vamos acompanhar e atualizar aqui o nosso telespectador sobre esse importante evento que vai acontecer, então. Mais uma vez, muito obrigado. Boa viagem para Brasília. Boa sorte nas buscas aí por recursos para o nosso Estado e conte com a gente sempre que precisar. Muito obrigado. Obrigada, Coronel. Até a próxima.